Olá, fashionistas! Começando a nossa live de novo para ver se não está esticada, porque a live anterior estava esticada na horizontal. Espero que eu esteja normal aqui. A live tá me achatando. Seria uma... Tá melhor, Jéssica? Deu certo? Ai, que bom, gente. Tava falando que tava brincando, que a live tava me achatando, que eu falei aqui tanto sobre... Ai, esticou de novo. Ai, o que será que acontece, gente? Eu não sei, porque eu não tô fazendo absolutamente nada. Que estranho. Oi, Min, boa noite. Minha, a imagem tá esticando pra você? Me fale, por favor. Não vou ter que continuar assim, porque aqui tá normal. Não sei por que tá acontecendo isso. É bug do Insta. Ai, gente, eu vou continuar assim, porque senão a gente vai ficar aqui pra sempre e eu não vou deixar o Instagram fazer... Tá um pouquinho lá. Então, gente, tem problema? Vocês conseguem me entender normal? O som tá bom? A imagem aqui eu vou mostrar muito tecido e vai distorcer um pouquinho, mas eu acho que vai dar pra entender. Se não tiver problema pra vocês, eu continuo. Boa noite pra todo mundo que tá entrando, gente. Oi, Carol. Beijo, saudades. Bom, mas não atrapalha não, o importante é o conteúdo. Então, vamos lá. Eu vou retomar os recadinhos, porque como eu vou salvar isso aqui depois, eu quero deixar os recadinhos salvos. Nossas aulas são às quintas-feiras, às 18 horas. Por que eu tô fazendo hoje na segunda-feira também? Porque eu tô fazendo um esquenta aqui pro nosso curso online, Desperte o Seu Lado Fashion, que começa na sexta-feira, também às 18 horas, e vão ser 7 dias. Eu vou pegar na sua mão e te apresentar o seu lado fashion, te levar pro seu lado fashion. Vai ser muito legal. Esse evento, meu primeiro evento online aqui, eu tô muito animada. E pra você se inscrever, é só clicar no link da minha bio. Lá na minha bio tem matrícula pro curso online e matrícula pros alunos. Por que é tão importante se matricular? Porque só quem tá no grupo recebe o material das aulas e é lembrada das aulas. Então entra lá no grupo, faça a sua matrícula para você receber os materiais, porque não sei se você sabe, mas as alunas que estão matriculadas recebem material exclusivo que eu preparo com todo amor, todo carinho para vocês, e é uma super ajuda, né? Porque lá tem mais ilustrações, né? Dá para deixar salvo. Então, porque essa live aqui não fica gravada. Por isso que matricule-se, clique no link da bio, que sexta-feira a gente começa a pauleira aqui no curso, vai ser muito massa, e no final do curso vai ter certificado. Olha que chique. Ansiosa para essas aulas. Ai, que bom, Isabelle, fico muito feliz. Vai ser muito legal. Vai ser uma delícia passar esses 7 dias com vocês. E eu vou começar aqui essa aula sobre tecidos, que, gente, perdoem-me o trocadilho, mas falar sobre tecido dá pano pra manga. Lari, obrigada pela presença aqui nessa nova live. A gente teve que começar outra. Para as meninas que são mães, sigam a Lari, porque ela é maravilhosa. Enfim, então, como eu falei no trocadilho, falar sobre tecido... Oi, Bru! Boa noite! É dar pano pra manga, porque existem, sei lá, uma infinidade de tipos de tecido. Eu sempre lidei com tecidos desde novinha. Como eu já falei esses dias num post que eu fiz sobre alguns fatos sobre mim, a minha mãe sempre fez roupas, né? Então eu sempre vivi no meio de tecidos, sempre fui acostumada, então, com vários nomes, entender um pouco como eles são. E mesmo eu que sempre estive no meio deles, não conheço todos. É impossível, até porque a indústria têxtil, ela investe muito em tecnologia. Então sempre tem novas opções, novas tecnologias, enfim, novas funcionalidades para os tecidos. Hoje a gente tem tecido que tem proteção solar, tecidos que não são tão assim... que não eram antigamente, né, normalmente, que a pele respirava, e hoje eles têm essa tecnologia para a pele respirar. Então, a gente tem realmente uma infinidade aí de tecidos. Então, a gente vai falar do basicão, assim, do geral, que parece um pouco menos palpável, mas para entender na totalidade vai fazer sentido. Vou explicar para vocês. Então, pra gente começar, o tecido, né? O que é o tecido? A gente tem que voltar lá atrás, que é um passo a passo. Primeiro vem a fibra. Tô tendo uma chuva de corações aí, muito obrigada por quem tá mandando coraçõezinhos. Então, a primeira vem a fibra. A fibra, ela se transforma no fio. E os fios juntos fazem o tecido. Então, são esses 3 passos. Primeiro tem a fibra, depois o fio e depois o tecido. Então, a gente vai voltar lá na fibra para entender, né, realmente essa matéria-prima do tecido. A gente tem
três tipos de fibras: as fibras naturais, as fibras artificiais e as fibras sintéticas. E qual que é a diferença entre elas? As fibras naturais, elas são, como o próprio nome já diz, naturais. Elas vêm da natureza, não é algo que a gente precise fazer uma manipulação, não precisa de uma... Tem-se, né, o beneficiamento, mas ela não precisa de tanta intervenção humana, né? Então, ela já tá ali pronta pra gente. E quais são as principais? Eu vou falar as principais, não vou falar de tudo, porque é tudo muito mais o que a gente mais encontra no nosso dia a dia. O algodão, então... O algodão, que é o que a gente planta, né? E tem aquela florzinha lá. Dali o algodão. Beleza, Jéssica, aguardo você. O algodão, a lã, enfim, são tipos de fibras naturais. Ou então a seda, que é do bichinho da seda, né? No caso da lã e da seda, gente, tô me estralando inteira. 4 meses sem pilates. No caso da lã e da seda, elas são de origem animal. Então, a lã, ela vem lá da ovelhinha e a seda vem do bichinho da seda, que faz aquele casulinho, que quando a gente vai puxando assim, vai fazendo o fiozinho. Já o algodão, ele é de origem vegetal, né? Então, para as veganas, né, tem essa diferença aí. O pessoal que é vegano, eles tentam seguir uma vida inteira sem nenhum tipo de matéria-prima animal. Então, acho que pra galera que é vegana, que simpatiza, né, com esse movimento, tem essa diferença das fibras naturais, né? Algumas são derivadas de animais e outras não. Então, enfim, essas são as fibras naturais. O couro, embora ele seja também natural, né, ele derive de animal, ele não é um tecido, né? Embora a gente use, às vezes, em jaquetas, em bolsas, em sapatos, o couro não é um tecido propriamente dito, tá? Enfim, e é isso. Depois a gente vem para as fibras artificiais. A gente fala artificial e parece que é uma coisa muito fake, né? Pelo menos o nome artificial parece que remete a uma ideia muito fake, de algo assim que foi, né, criado. Mas não. A fibra artificial, ela também vem assim, né? A gente também extrai ela da natureza de alguma forma. Porque a fibra artificial, ela vem da celulose. Então, ela vem da madeira, de alguma parte da madeira. E aí, ela passa por um processo químico e vira a fibra artificial, que no caso principal é a viscose. Então, quando a gente fala de viscose, a gente está falando de fibra artificial. E a gente percebe que, por mais que a viscose ela seja uma fibra artificial, ela é muito gostosa, ela tem um toque gostoso, ela, enfim, é fresquinha. Tudo depende do jeito que, né, que aquilo é processado, né? A gente vai falar muito sobre isso. Enfim, essas são as fibras artificiais. Então, recapitulando, primeiro veio a natural, que é aquela diretamente extraída da natureza, que obviamente também tem alguns beneficiamentos em cima da fibra. Ninguém corta a lã da ovelha e sai correndo e já sai usando, ou colhe o algodão e já não é, né? A gente tem todo esse processo, né, industrial em cima das fibras. E que vão compor esses tecidos, que é quando a gente vê lá na etiqueta 100% algodão, ou então a lã, ou então a seda, né? Que a seda 100% seda pura, né? Ela é um tecido bem, né, menos acessível, assim, justamente por esse processo que demora, né, pra seda se formar, né? Não é algo que você encontra em qualquer lugar, não. Enfim, depois vem a artificial, que eu já falei, que vem também de uma matéria-prima natural, porém passa por um processo químico que transforma. Então, por isso que ela tem esse nome artificial. Ela vem do natural, mas ela passa por um processo químico e sai a fibra. Me apimentou, eu beijo, uma boa noite. E depois a gente tem a sintética, que aí a sintética, ela é 100% criada, né, por nós, seres humanos, que é basicamente o plástico. E aí a gente tem dois principais, que é o poliéster e a poliamida, que a gente vê muito por aí, né? Que a gente vê nas etiquetas 100% poliéster, enfim. E aí também tem as diferenças, porque a fibra sintética depende muito de como ela é feita. Como eu falei no comecinho da nossa live, hoje se investe muito em tecnologia. Então, quando a gente fala de fibra sintética, muitas vezes a gente pode pensar que é uma fibra de má qualidade, que é desconfortável, que é porque vem do plástico que vai ser quente, mas nem sempre é assim. Tudo vai depender muito do processo, né, que é feito nessa fibra. Então, basicamente, são essas três.
natural. Basicamente não, né? São essas três. Natural, artificial e sintético. E aí agora jogando pra vocês. No guarda-roupa de vocês, pensando assim com a minha explicação, vocês já conseguem identificar mais ou menos o que tá mais presente no guarda-roupa de vocês? Se é mais fibra natural, se é mais fibra artificial ou se é mais fibra sintética? Responde aqui pra mim que eu quero saber. E aí agora eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre essas fibras, né? Essas fibras, igual eu falei no começo da live, a fibra vira o fio que vira o tecido. O que a gente encontra na loja, a gente não vai encontrar lá assim, fibra tal. A gente vai encontrar no máximo a roupa pronta e a etiqueta. Por isso, o resumo dessa aula que a gente vai falar é basicamente, a gente tem que sempre analisar a etiqueta da roupa para conseguir entender um pouquinho do que é, né, do que realmente é aquele tecido. Então, vamos passar para as fibras naturais. O que a gente encontra mais de tecido tenho mais naturais? Ai, que gostoso. As naturais, normalmente, elas têm um preço um pouquinho mais elevado, né? Justamente por conta... hoje, assim, a gente vê mesmo tudo que a gente compra, né? Tudo que é de plástico, normalmente é mais barato. Varia um pouco, mas normalmente é o que acontece. Então, as fibras naturais, elas acabam tendo, às vezes, um preço um pouco mais elevado, né? Porém, assim, e o toque delas pode ser que seja um pouco mais seco. Vai depender muito. Quando a gente compara um linho e uma viscose, por exemplo. Eu tenho aqui. Eu vou até mostrar que eu acho que vai ficando mais fácil pra vocês entenderem, né? Peraí. Gente, eu coloquei um monte de roupa aqui do lado pra ir mostrando pra vocês. Todas as roupas que vocês já viram 1 milhão de vezes eu usando. Só um minutinho que eu não tenho contra-regra. Então, essa aqui é uma viscose. E esse aqui é um linho. Então, essa aqui... Peraí que apagou aqui, eu fiquei escuro. Essa aqui é uma fibra artificial e essa aqui é uma fibra natural. E quando a gente pensa assim, ambas são confortáveis, ambas são frescas, porque depende também do processo que a viscose em si, ela também é, né? Ele é um tecido bem maleável. Então, o tecido artificial, ele sempre vai ter essa maleabilidade. E eu coloquei justamente essa blusa porque, por um acaso, eu não estraguei a etiqueta dessa. Normalmente, eu arranco tudo fora. E tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra ler. Mas aqui tá escrito, tá vendo? 100% viscose. A viscose é um tecido de fibra artificial. Então, guardem isso no coração. Viscose é um tecido de fibra artificial. Então, esse aqui, né, a gente já consegue identificar rapidinho na etiqueta que é de um tecido artificial. E esse aqui é o linho. O linho, ele é mais áspero. E quando a gente olha aqui, a gente consegue até ver a trama dele aqui, né? O jeito que o tecido foi literalmente tecido, né? Então, tem essa diferença aqui entre as duas. Então, tanto a viscose, né, o tecido de fibra artificial, quanto os tecidos de fibras naturais, normalmente eles são mais frescos, eles são mais confortáveis e eles podem sofrer um pouco mais da ação, né, depois que a gente lava pela primeira vez, enfim. Por exemplo, a viscose normalmente ela encolhe, né, então a gente tem que ter essa consciência quando a gente compra uma peça de viscose. Viscose encolhe. Quanto que ela vai encolher, Nadine? Não dá pra saber, depende muito. Igual a V Gomes, ela tem uma fábrica, né, de roupas, e ela fala, eu como tenho uma produção menor, né, eu consigo lavar todos os tecidos antes de fazer. Então, algumas empresas, elas têm esse cuidado, tal. Algumas outras não conseguem realmente lavar tudo por conta do tamanho, né, da produção delas. Então, vai depender muito da empresa. Então, uma dica importante é, se você conhece o processo de produção daquela empresa, tem um pouco de conhecimento, se é a empresa que compartilha, que é uma empresa transparente, ela vai falar um pouco mais sobre como é o processo de produção dela. E aí você vai conseguir ter uma ideia de se aquela peça vai encolher ou não. Mas a minha dica é, se é uma peça que envolve um comprimento muito curto, e se aquele comprimento, se ficar um pouquinho mais curto, já vai te comprometer e você não vai usar, não leva. Antes prevenir do que remediar, porque depois que você lavou, você não consegue trocar a roupa, né? Então, se for questão de vestidos, por exemplo, os vestidos da Farm, se o vestido já tá meio curto, pode ter certeza que ele vai encolher. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá?
Voltando então, essas duas fibras, né, as naturais e as sintéticas, então, elas trazem mais conforto, mas elas são mais frescas, né, depende do, se quando ela foi feita, ela foi colocado elastano, aí ela vai esticar. Mas se não, normalmente ela não estica. Então, o tecido, ele tem várias dessas também. Depende muito de como o fio, ele é tecido, né, quando ele é feito. Às vezes o tecido ele pode ser todo enroladinho para poder ter essa elasticidade. Ele pode ser tecido junto com um elastano, que aí ele também vai conseguir esticar. Ou então ele vai ficar mais rígido. Então depende muito. Não tem como eu falar assim, esse estica, esse não estica. Realmente vai ser muito de acordo com como aquele tecido foi feito. Então não tem como a gente bater o martelo e falar, linho não estica, viscose não estica. Depende de como ele foi feito, como foi a composição dele. Mas normalmente o que acontece? Um lado negativo que eu poderia dizer é que eles são tecidos que amassam mais. O linho mesmo, o linho puro, ele nem é um tecido que ele fica muito bem passadinho, sabe? Você não consegue passar o linho, porque ele é um tecido mais seco, né? Igual eu falei antes. Então ele não vai, ele não fica, ele não vai ficar aquela coisa perfeita, é um pouco mais difícil. Então tem esse lado contra, assim, né? O pró é que ele é muito fresco, pra gente que mora aqui na região quente, ele é muito fresco, ele tem essa fluidez, né? Ele tem esse caimento legal, mas ao mesmo tempo, o contra é que ele amassa. Normalmente, os tecidos de fibras naturais e as viscoses, eles passam uma elegância maior. Então, são tecidos que transmitem mais elegância, sabe? Transmitem, enfim, eles são, justamente por ser mais fluidos, por ter essa questão natural, eles transmitem mais elegância. No material que eu vou enviar para quem está no grupo de matrículas, vai estar lá dividido por tecidos que amassam, tecidos que não amassam, tecidos que transmitem elegância, tecidos que transmitem conforto, que são mais casuais. Então, tudo varia. Agora, por exemplo, um tecido que normalmente é de fibra natural, que é o jeans, que é 100% algodão, ele não transmite elegância, né? O jeans ele é um tecido 100% casual, despojado, então ele não vai transmitir elegância. Por isso que não tem como a gente bater o martelo também em questão de fibra. Tá ficando claro? Vocês podem ir me dizendo aqui se vocês estão entendendo, se querem que eu repita alguma coisa, tá? Vão dando aí o feedback de vocês. E aí a gente passa para as fibras sintéticas, que são aquelas criadas. E aí eu tenho aqui um exemplo para vocês, que tá perfeito? Larissa, obrigada. Por exemplo, esse aqui é um tecido sintético de poliamida. É uma calça da Mais Mar. Quem me segue há mais tempo sabe que eu sempre posto aqui coisas da Mais Mar, eu gosto bastante. E justamente esse aqui é um tecido inteligente. Então quando a gente fala de fibra sintética, que vem do plástico, né? Ela vem do plástico, ela é feita realmente, né, por nós, assim, ela não é nem um pouco extraída da natureza. Então tudo vai depender de como é feito, das moléculas, né, que são usadas para produzir essa fibra, que vão produzir os fios e que vão produzir os tecidos. Então, a gente tem dois grandes grupos, que é o poliéster e que é a poliamida. Então, quando a gente olha na composição do tecido na etiqueta, vai estar lá 100% poliéster. Você já sabe que aquilo lá veio do plástico, mas quer dizer que aquilo é quente? Possivelmente sim, mas pode ser que não. A poliamida, ela já é um tecido mais inteligente, digamos assim, é um tecido que ele vem sendo muito usado pelas fábricas, porque ele é um tecido mais tecnológico, digamos assim. E é o caso desse, ó. Esse daqui, não sei se vai dar pra ver, mas ele é 90% poliamida e 10% elastano. Enfim, não sei se dá pra ver. E aqui tem alguns, aqueles ícones, né? Do que a gente pode e que a gente não pode fazer com o tecido. Por exemplo, aqui tem um xizinho em cima do ferro de passar roupa. Por quê? A gente não pode passar os tecidos sintéticos. Por quê? Porque eles são de plástico. Coloca um plástico embaixo de um ferro de passar roupa, ele vai derreter. Ele pode ser que ele não derreta, pode ser que ele só faça aquela marca, né? Mas a gente sabe, então a gente não pode passar esse tipo de tecido. Enfim, e esse aqui é uma poliamida. Então, ele é um tecido bem inteligente. Nesse caso dessa calça, ele tem proteção solar,
E ele também tem a respirabilidade. Então, lembra que eu falei lá no começo que normalmente os tecidos de fibras naturais são os que são mais confortáveis, são os que deixam a nossa pele respirar? Mas também isso pode acontecer no tecido... Perdão, gente, eu tô com um pouquinho de tosse hoje. Isso também pode acontecer nos tecidos sintéticos, porque tudo vai depender da tecnologia que foi envolvida na produção daquele tecido. Então, esse aqui, ele respira super e ele é bem confortável. Os tecidos sintéticos, todos eles passam uma mesma mensagem? Não. Vai ser muito difícil de eu poder falar aqui pra vocês, porque tudo vai depender de qual tecido for, né? A fibra em si, por exemplo, esse tecido aqui, ele passa uma mensagem muito mais despojada, né? Ele já é um tecido super esportivo e tal. Então vai depender muito, né, de qual tecido for. A gente vai entrar, eu vou mostrar aqui um pouco de cada tecido e vou falar pra vocês, porque tem N tecidos, né? Enfim, e cada um vai transmitir uma mensagem diferente. Enfim, que mais? Falando sobre as fibras, voltando para as fibras, né? Então, qual que é o lado negativo das fibras sintéticas? Pode ser que não tenha uma qualidade tão boa, dependendo da tecnologia que foi empregada na produção, né, daquela fibra. E o lado positivo, e também tem a questão de ser plástico, né? Então, a galera mais sustentabilidade, né, não é assim realmente uma coisa muito sustentável. Porém, a gente tem um lado de que natural, se a extração também não for sustentável, também não vai ser nada sustentável, né? Enfim, então tem esse lado. E qual que é o lado positivo? Não amassa. Na maioria das vezes não amassa. Justamente porque se não dá pra ter um ferro de passar em cima, é porque não amassa, né? Então é muito bom pra quem quer praticidade. Então para as pessoas que não tem muito tempo pra passar roupa, não tem muito jeito ali pra lidar com a roupa, um tecido que tem uma fibra sintética, justamente por ele não poder ir pro ferro, né? Ele não vai amassar. Então, um crepe, por exemplo, esses crepes mais comuns que a gente encontra em todo lugar, maravilhoso. Esse macacão, por exemplo, ele não amassa, ele é uma bênção. E o legal dele é que o forro dele é de viscose, que é um tecido artificial, que é muito mais respirável. Então, ele traz o conforto, né, do tecido artificial e por fora ele traz a praticidade e a beleza do sintético. Também tem, enfim, a parte de tinturaria vai para todas as fibras, né, porque hoje a indústria tá bem avançada. Mas, enfim, é basicamente isso. Então, os lados positivos são que normalmente é um pouco mais barato também, né? Porque é a matéria-prima mais abundante que a gente tem, petróleo tá aí, né? Enfim. Então, é isso. Então, esses são os lados aí positivos e negativos de cada fibra. E agora eu vou mostrar um pouquinho dos tecidos pra vocês e explicar os principais que vocês vão encontrar por aí, tá? E falar também o lado positivo e negativo de cada um deles. Vamos dando feedback, se vocês estão entendendo, se vocês querem, enfim, que eu explique mais alguma coisa. E também se vocês tiverem dúvidas a respeito dos tecidos, enfim, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem, enfim, abertas aí pra me perguntar, tá bom? Então, aqui eu já falei, esse aqui é uma calça de poliamida, ele estica bastante, ele é bem confortável e respirável e tem proteção solar, mas isso depende muito da tecnologia que foi empregada, né, na produção desse tecido. Depois, esse aqui eu mostrei só a etiqueta, né? Essa daqui, por exemplo, tava no cabide lindo, gente, mas eu tirei. É uma sarja. E essa aqui é uma de 100% algodão. Então, ela é de fibra natural. E qual que é a pegada da sarja? A sarja, ela é tecida na diagonal. Então, é isso que diferencia a sarja. E os tecidos, eles têm Licença, gente. Cada tecido vai ter sua particularidade, tá? Então, foi como eu falei no começo da aula. Se a gente for falar de todos, dá muito pano pra manga. Então, eu vou falar um pouquinho sobre. Enfim, é um tecido que vai amassar, ó, amassa. Porque é 100% algodão, não dá muito pra ver, mas ele ficou amassadinho aqui. Ele é muito confortável, o toque dele é muito gostoso. Ele é bem respirável. Ai, tá caindo aqui, gente, socorro. Peraí. Ele é respirável. E é isso. E é uma sarja porque ele é tecido na diagonal, tá? Aqui a gente tem um tricô.
Enfim, e realmente, ó, esse daqui é uma fibra sintética. E, igual eu falo, Nadine, como que eu vou saber se uma fibra sintética tem um toque bom, não tem um toque gostoso? Somente tocando mesmo, vestindo essa roupa, vendo como ela é. Realmente, gente, pra tecido, muitas vezes a única forma da gente saber se aquele tecido é confortável, se aquele tecido esquenta muito, vai ser provando. Então, por exemplo, essa blusa que eu comprei pela internet, né, da C&A. Na descrição dela apenas tá tricô, composição, tricô. Olha que maravilha, né? É um pouco difícil da gente entender. Nas outras a etiqueta tá 100% viscose, 100% algodão. Essa aqui tá tricô, então fica um pouco difícil. E a etiqueta que tinha aqui embaixo eu cortei. Então eu não consigo falar pra vocês porque realmente eu joguei fora. Eu não imaginava que eu fosse fazer uma aula sobre envolver esse tricô aqui. Então, fica aí uma dica, já anota aí. O jeito realmente de você saber se aquele tecido ele é gostoso, se não é, o caimento dele vai ser provando. Então, a gente tá no meio de uma pandemia, né? Quase não dá pra gente ir em lojas, tal, pra provar, né? Nesse momento é um pouco inviável isso. Então, pra quem for fazer compra pela internet, tem a opção de você devolver caso você não dê certo, né? Então, compra a roupa, prova ela, olha primeiro a composição no site, né, na loja online. Então vai ter lá, alguma composição vai ter. Às vezes elas são mais vagas, às vezes elas são um pouco mais específicas. Por exemplo, esse aqui, e tem outros também que eles colocam acrílico, e pode ser que seja desconfortável? Pode ser, mas vai depender muito, porque depende muito do acabamento do fio. O acabamento que o fio tem, né, é quando ele é produzido. Então, enfim... Só na hora, só tocando mesmo que dá pra saber. Então, é isso. E outra dica, gente, esse tipo de tecido aqui, no caso o tricô, ele tem que ser guardadinho assim, tá? Não coloca no cabide, porque ele deforma. Então, deixa ele sempre dobradinho. Assim, aqui tá meio bagunçadinho, tá? Mas deixa ele sempre dobradinho, porque senão ele pode deformar, tá? É uma peculiaridade dos tricôs, enfim. Esse aqui eu já mostrei, mas como tem gente que entrou agora, eu vou mostrar de novo, que é o linho, que é, né, de fibras naturais. Ele é, se vocês conseguirem, não dá pra ver direito, mas ele é um tecido que você nem consegue passar 100%. E o lado bom dele é a respirabilidade. Ele é um tecido muito elegante, ele é um tecido que transmite, assim, sabe? Ele é muito clássico, né? É o tecido mais antigo do mundo. O linho... o primeiro linho foi criado há 8.000 anos. Então, é o tecido mais antigo do mundo. E ele passa realmente essa mensagem de clássico, de tradicional, essa mensagem de conforto e leveza. O linho voltou muito, espero que ele fique por muito, muito tempo. E aí, o linho, você vai encontrar N linhos. Você vai encontrar linhos com elastano, viscolinho, linhos, enfim, não 100% algodão. Tem de todo tipo. Então, mais uma vez, o segredo é, olha a etiqueta, vê o que tá lá. Vê se tá lá 100% algodão, vê se tem outra coisa. Vai dar bolinha? Possivelmente sim. O que dá bolinha, gente? Atrito. Aqui tem um pouquinho, ó, bem pouco, mas não tem tanto. Então, normalmente o natural, ele vai, o de fibra natural, né, o de algodão, ele vai... ter menos bolinha, mas a bolinha ela pode acontecer, porque é o atrito, né? Então, nessa região aqui do meio da perna, é muito comum que tenha bolinhas, tá? Acontece. E a viscose da bolinha também, então tem que tomar cuidado. E é isso, sobre linho é isso. Então, fiquem atentos, porque isso aqui é muito importante. Muitas vezes a pessoa te vende linho falando que é linho, né? E não é linho, né? Não é 100% linho. E não é que a pessoa às vezes tá errada, às vezes ela não sabe o que ela tá exatamente vendendo, né? Então, olhe na etiqueta de composição. É sempre o mais importante. Olha lá se tá 100% algodão, tá? Beleza? Alguém aqui, quando for fazer compra, não vai olhar a etiqueta de composição? Se não olhar, eu vou ficar brava. Vou ficar brava de verdade. Tem que olhar a etiqueta de composição, a gente tem que saber o que a gente tá comprando. Isso vale muito para as manas veganas também, né? É legal a gente saber. Essa aqui eu já mostrei também no começo da nossa aula, que é a viscose. É um tecido artificial, ele vem da madeira, mas é passado por um processo químico e vira, né, o fiozinho. E
Ele é, no caso, viscose já. Como eu já mostrei no começo da aula, aqui na etiqueta está 100% viscose. E aí a gente vai encontrar N tipos também de viscoses. Vai ter depende de como ele é trançado, né? Então ele pode ser trançado com elastano e aí ele vai esticar, enfim. Então também tudo vai variar, né? Realmente, igual eu falei desde o começo, infinito. Então, presta atenção na etiqueta. E aí vão ter viscosas mais encorpadas e menos encorpadas. O que é mais encorpada? É aquela mais grossinha, que quando você coloca contra a luz, ela não é transparente. Essa aqui é um pouco, ó, não sei se vai dar pra ver. Mas ó, tá vendo que dá pra ver minha mão aqui atrás? Essa aqui não é tão encorpada assim. Tem um caimento muito legal, transmite muita leveza, muita feminilidade. Enfim, ela é muito gostosa pra nossa região 50 graus, é maravilhoso. Dá bolinha também e lembra-se que pode encolher. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, que normalmente a viscose é um tecido muito bom para aquele guarda-roupa que quer durar muito tempo. Essa aqui é uma viscose. Essa viscose tem 10 anos. Eu coloquei ela aqui justamente para mostrar isso para vocês. A viscose é um tecido que desbota muito pouco e praticamente não desbota. Então tem esse problema de encolhe, pode encolher, pode não encolher, mas por outro lado, a viscose não desbota. Eu vira e mexe, eu mostro algumas peças aqui que eu tenho há 4, 5 anos e elas estão perfeitas, porque ela não é aquele tecido que vai ter um desgaste. Então ela é um tecido... A viscose mais encorpada também é fresca? É. Ela é bem fresca. Eu tinha uma blusa, que eu não tenho mais porque ela manchou de que boa. Mas ela era encorpada e mesmo assim ela era muito fresca. E ela era preta ainda, né? Que o preto, a gente sabe que o preto realmente ele é mais quente, porque ele não reflete, né, a luz, então ele acaba absorvendo um pouco mais. E mesmo assim era super fresca. Então... A viscose encorpada ela também vai ser bem fresquinha. Ela também vai amassar. Ela amassa um pouco menos. Não é que ela amassa um pouco menos. Como que eu vou explicar? Mas tem umas viscoses que elas são tão fininhas que nem parece que é viscose, né? Um negócio assim que parece um tafetá quase, né? Mas a encorpada ela já é um pouco mais diferente, mas ela é fresca sim, pode ficar tranquilo. E aqui, igual eu falei, gente, esse tecido tem 10 anos. Vocês têm noção? Tem 10 anos esse tecido e ele tá perfeito. Então, vale muito a pena. Assim, igual eu falei, tem algumas viscoses hoje muito baratas. Eu lembro uma vez que eu fui no Brás e eu vi metro de viscose, tipo, por R$5 eu fiquei chocada. Então, essas eu não sei se eu posso garantir a qualidade, mas essa daqui, ela tem 10 anos e ela tá perfeita. Então, ela tem uma boa durabilidade. E é isso. Já a viscolaicra, eu não tenho... Não tenho aqui nenhuma viscolaicra. Que também ela é muito boa porque ela não amassa, ela é super... Ela já é uma malha, né? Mas ela desbota bastante. Aquele pijama de bananinha, sabe, que eu tenho? Ele é de viscolaicra e ele vai desbotar. Já sei. Aí quando a gente for lavar pela primeira vez, é interessante lavar com sal. Pra tentar segurar um pouco da cor dela, mas é um pouco impossível. E é uma roupa que vai dar 3 anos, tchau, porque ela vai estar bem desbotada, tá? E agora eu vou mostrar o crepe pra vocês. Esse aqui é a musseline. Esse aqui é o crepe. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ele é um pouco áspero. E aí também vai variar de crepe pra crepe. Existem N tipos, vocês vão ver vários tipos de crepe, mas normalmente eles permanecem um pouco com essa aspereza, mesmo que mais sutil, mas normalmente ela tem. E qual que é a diferença assim do crepe? Quando ele é feito, o tecido, ele é torcidinho. Então, normalmente, ó, ele tem uma leve, enfim, elasticidade, mas pode ser que tenha mais, porque pode depender se ele foi feito a composição dele lá com mais um elastano, por exemplo. Mas enfim, qual que é o legal do crepe? O crepe, ele também não desbota. Então, ele não desbota, ele não amassa, mas quais são os lados negativos? Ele dá a bolinha, ele é um pouco mais fácil de dar uma certa desfiadinha, assim, sabe? Ele fica, tipo, ele solta, ele começa a soltar um pouco das fibras, conforme ele vai sendo muito usado. Então, ele dá ali uma certa desfiadinha e também ele é mais quente. Então, o crepe normalmente é um tecido mais quente. Então, por mais que ele pareça assim, quando você olhe, ele parece que ele é super fresco, ele não é tão fresco assim. Ao longo do dia, ele vai dando aquela esquentada.
Uma roupa como essa dá uma boa garibada aí. Por quê? Porque por fora, né, ela é esse tecido, esse aqui, no caso, não enfim. E ele é sintético. E por dentro ele tem uma viscose, então ele acaba dando essa refrescada, esse toque mais suave pro corpo. Então é isso. Qual que é a minha dica para o crepe? Prova também, veste ele antes, toca ele antes para ver quão áspero ele possa ser e que não seja para roupas muito apertadas. Então, uma blusa assim que pegue muito aqui na axila, ela pode machucar, ela pode irritar. Então, essa é a minha dica pro crepe, tá? E se for surgindo dúvida, gente, pode perguntar. E esse daqui é uma musseline, essa blusa que eu tava usando esses dias que eu mostrei pra vocês, ó. A musseline, normalmente, ela é transparente, né? Algumas bem transparentes, algumas pouco transparentes. Quem lembra do clone na época do Véu da Jade, sabe? Musseline ficou muito em alta naquela época. Enfim, e é isso, ele também tem um caimento muito legal, né? Ele também não é muito fresco. Ele acaba sendo um pouco fresco por conta porque ele é bem fino, né? Um tecido bem fino, mas ele não deixa a pele respirar igual o algodão, tá? Igual as fibras naturais. Ele também não é, ele é sintético. E é isso. Esses foram os tecidos que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Eu tenho aqui uma outra calça de crepe que eu vou mostrar também pra vocês verem a diferença de um crepe pro outro. Porque existe crepe de seda, existe viscose creponada, existe crepe para mais de metro. Então esse aqui já é bem diferente, tá vendo? Também não amassa. E esse já tem um aspecto um pouco mais elegante, um pouco mais fino. Essa calça aqui, e por dentro, ó, tá vendo? É um crepe de seda, tá vendo o brilho? Não seda, tá, gente? Enfim, mais um crepe aí pra gente ver. Então, como eu falei, gente, se a gente fosse falar, existem N tipos de tecido. E é isso. Agora a gente vai para a última parte da nossa aula, que é a divisão entre tecidos planos e tecidos malha. Qual que é a diferença desses dois? O tecido plano, ele é um tecido que foi tecido, gente, porque tecido é o verbo no particípio, né? Ele foi tecido como se fosse uma gradinha, né? Então, ele tem nessa direção e nessa direção também, que são os tecidos planos. E ele desfia. Então, quando você puxa, assim, vai puxando, ele vai desfiando. Então, ele forma tipo essa gradinha. Então, são os tecidos planos. E já os tecidos em malha, eles são tipo um tricô, assim, ele é um negócio mais fechado, que não desfia. Ele não vai... Você pode cortar, fazer igual a camiseta, sabe? Quando você corta, assim, a manga, que você vê que aquela manga não desfia, aquilo é uma malha. Agora, se você cortar uma roupa e ela começar a ficar puída e começar a desfiar, aquilo é um tecido plano. Basicamente, são essas diferenças. Mas, assim, aplicando na nossa vida, não tem, assim, uma grande diferença, assim. Só o plano, ele acaba tendo uma maior fluidez, uma maior maleabilidade. Mas, basicamente, é isso. E eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para me fazer. E eu queria lembrar que tem material dessa aula também, falando sobre as fibras, falando sobre os tipos de tecido, falando sobre qual tecido passa, né, cada comunicação, qual é o lado positivo, qual é o lado negativo. E só quem recebe material é quem está matriculado no grupo, é só clicar no link da bio. Então, se você for me perguntar, Nadine, qual que é o melhor tecido? Eu vou responder pra vocês, depende. Depende do que você quer passar, depende de qual que é o seu objetivo. Gente, quando a gente vai se vestir, tudo vai depender. O que é o melhor? Tudo vai depender do seu objetivo, também do quanto você quer investir naquela roupa, o quanto você quer que aquela roupa dure. Então, pegando tudo isso que eu falei pra vocês, falando sobre durabilidade, falando se encolhe, se desbota, enfim, se continua o mesmo, se vai dar bolinha, enfim. Aí você vai analisar e vai ver qual que é o seu objetivo. Eu moro numa região muito quente, então você vai ter que priorizar os tecidos que deixam o seu corpo respirar, que são principalmente os de fibras naturais, também a viscose ajuda a, dar aquela respirada, e os tecidos inteligentes sintéticos. Então até que tem muita opção para quem tem esse objetivo. Eu quero passar uma elegância, então
vamos para um linho, vamos para uma alfaiataria, vamos para tecidos mais finos. As malhas, elas não passam tanta elegância, elas passam uma sensação de conforto, uma sensação de mobilidade, então não vai comunicar aquilo que você quer. Então tudo depende do seu objetivo. Não tem tecido melhor, não tem tecido pior. Óbvio que tem a qualidade, né, da produção daquele tecido. Mas tudo vai depender realmente do seu objetivo. E basicamente é isso, gente. Dei uma resumida, ainda falei muito, porque é uma temática que daria ali muito tempo e também muito estudo, porque sempre as coisas estão evoluindo, né? Então, existem procedimentos novos para aquela produção, para aquele tecido. Cada hora surge uma coisa nova. E é isso. Então, o material tá bem legal, porque ele tá lá falando dos tecidos que não amassam, os tecidos que amassam. Então, entra no grupo, tá? Porque eu vou mandar já já. E é isso. Amanhã, agora eu vou dar uns recadinhos do coração, tá? Amanhã tem live às 18 horas com a Laristela falando sobre empoderamento do corpo. E na quinta-feira vai ter mais um aulão fashion falando sobre como colocar o tênis no look, né? Então, como inserir o tênis no look, para quem tem dificuldade de fazer aí um look mais despojado, acha que fica com uma cara muito esportiva, só consegue usar tênis na academia. E agora com o corona tá triste que o tênis tá lá aposentado, achando que você esqueceu dele. Então tem esse aulão. E na sexta-feira começa o nosso curso gratuito de Desperte o Seu Lado Fashion, que vai ser muito legal. A gente vai trabalhar desde as crenças, enfim, que nos limitam em relação à moda, até as atividades práticas, até as ferramentas para realmente vestir quem você é. E é isso, gente. Um beijão, então. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, a participação de vocês. Me mandem dúvidas. Sempre pode mandar dúvida. Me manda no direct. Vira e mexe, eu abri uma caixinha de perguntas. Coloca também na caixinha de pergunta. Enfim, dê sua sugestão sobre o que você quer ver aqui no aulão. Tem aulão toda semana, às quintas-feiras, às 18 horas. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou deixar a live por um tempinho no IGTV, enquanto eu salvo, tá? Então, se você não conseguiu ver desde o começo, fica lá que vai ficar um pouquinho pra vocês. Lari, muito obrigada. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, principalmente você, né, que vive a maternidade. Amei o aulão. Obrigada, Isa. Enfim, complementando da Lari, né? Agora você já sabe quais tecidos são mais confortáveis, enfim, quais que vão se adequar mais à sua rotina. Um beijo, muito obrigada pela presença, gente. Amei ficar aqui com vocês, tá sendo muito legal essa troca, tá bom? Um beijo, boa noite.